programa Visual na TV está de volta e hoje a gente fala sobre o câncer de mama no nosso quadro Viver Melhor. Afinal de contas, são mais de 49 mil casos detectados por ano, segundo o INCA, Instituto Brasileiro do Câncer. Muitos casos, né? E a gente está próximo de chegar em outubro, no Outubro Rosa, que é tratado dessa doença. Mas antecipando um pouquinho esse assunto, afinal de contas são tantos casos, eu recebo agora o Dr. Antônio Conte, que é ginecologista. Seja muito bem-vindo. Obrigado, boa noite. Boa noite. Então vamos falar aí de quais são as causas do câncer de mama. Existe uma causa específica? Eu tenho câncer de mama por conta dessa causa? Então, quando você fala em câncer, ele é uma doença que acontece por vários fatores, né? Existe uma propensão cromossômica, né? Que pode já ter herdado de um parente, né? Genético. Existem alterações que podem ser adquiridas com mecanismos de vida, com modos, às vezes, meio desregrados de saúde, né? Pessoa que tem uma alimentação errada, come errado, né? Existe exposição a radiações que pode também promover o aparecimento do câncer. Em muitos casos, a pessoa pode ter uma marca cromossômica para ter o câncer e nunca desenvolver, porque o organismo dela funcionou de uma maneira que combateu isso. Outras vezes, não. A pessoa tem essa tendência e vai aparecer. Hormonioterapia também está ligado com o aparecimento ou não do câncer. Então, geralmente é uma doença multifatorial, depende de ter uma tendência cromossômica e às vezes você acaba desenvolvendo ou não a doença, dependendo da Então não tem uma causa realmente específica? Bem específica não, são vários fatores que interferem. O exame que a gente faz, o autoexame ali, detectando o caroço. Se eu detectar o caroço, investigo. Mas eu posso não ter detectado esse caroço e ter realmente o câncer de mama? Sim, porque o câncer, quando ele começa com alterações celulares, né? E isso é microscópico, né? Então, à medida que as células começam a crescer, desenvolver, agrupadas, né? Com crescimento desenfreado, é a característica do câncer. E ele vai para se tornar milimétrico, né, quando nenhum exame ainda pega. Depois, quando ele chega a ter, por exemplo, meio centímetro, ele pode já aparecer alterações típicas na mamografia, por exemplo, que nem o autoexame da própria paciente, nem o médico palpando não consegue ainda. Ver. A gente só vai conseguir palpar tumores, né, nódulos, acima de 1 centímetro. Né? Então, existem alguns sinais que a mulher deve ficar alerta, exatamente a presença de nódulos, né? Retrações do mamilo, a mulher que tinha um mamilo de um jeito, e depois ela começou a ficar retraído, ela tem que se preocupar com isso, né? Diferente daquelas que têm um mamilo retraído o tempo todo. Por exemplo, a mulher que tem descarga papilar, o que a gente chama quando aparece secreção no mamilo, principalmente aquelas secreções que são escuras, cor de sangue escuro, né? Marronada, ou aquela secreção muito limpa, tipo água, né? Também, aquela secreção mais leitosa já não tem tanto importância, né? Mais amarelada assim. Outro fator que deve chamar a atenção também pelos sintomas que aparecem, às vezes é uma coceira e uma irritação de um lado, geralmente não só no mamilo, e que começa a coçar e descamar, engrossar a pele. A pessoa tem que ficar atenta nesse sentido. É importante também sempre salientar que nem todas essas alterações são cancerígenas, né? Muitas vezes tem que ir para o médico e em primeira mão nem o médico sabe. O médico vai abrir uma investigação para poder fazer o diagnóstico, mas são fatores de alerta. Né? As mulheres que têm prótese na mama conseguem identificar esses nódulos com o autoexame? E também outra pergunta, se a prótese interfere, aumenta as chances de eu ter câncer de mama? Então, a mulher que tem prótese, ela pode continuar fazendo o autoexame, pode fazer mamografia, pode fazer ultrassonografia normalmente, não interfere em nada no diagnóstico. Né? O autoexame pode ser feito também, e ela vai ter talvez um pouquinho mais de dificuldade de palpar, porque a mama fica um pouquinho mais distendida, né? Mas ela consegue detectar sim. E a outra pergunta que seria se tem alguma relação entre câncer e prótese, né? As próteses de silicone. Não existe nenhuma relação. A prótese é colocada numa loja atrás da mama, não tem interferência com o tecido mamário. Então isso é um mito. Então é só um mito, não tem como o tecido responder diferentemente para quem usa prótese ou quem não tem prótese. E no caso de famílias que têm casos de câncer
já detectado, a mãe teve, a filha deve fazer o seu primeiro mamografia com que idade? Existem vários protocolos, né? Vários estudos, né? E isso varia de país para país e de estudo para estudo, né? Mas assim, numa regra geral, a gente tem o segundo conceito, que é inclusive o conceito da OMS, né? Organização Mundial da Saúde, que quando existem casos na família, a mulher deveria fazer a primeira mamografia aos 35 anos, dependendo do resultado, ela poderia voltar a fazer aos 40, faria de ano e meio, na média de ano e meio, até os 50 anos. Passada essa época, ela entra numa área de risco um pouco grande, então ela passaria a fazer de ano em ano. E agora a gente falando no caso de foi detectado câncer de mama. A mulher, com certeza, a primeira reação é o susto, o medo. Como que a família pode ajudar nisso, dentro desses casos? E também, se toda mulher que detectou câncer, fez o tratamento, a investigação, deu que era maligno, passa por cirurgia, químio, rádio, todas são iguais ou não? Tem diferença? Então, depende muito da fase que é detectado, né? Se o câncer for um câncer pequeno, menos de meio centímetro, normalmente é o câncer que você não consegue detectar na palpação, né? Vai aparecer só na mamografia, e esse câncer tem um bom prognóstico, ele pode ser retirado só aquele quadrante da mama, o esvaziamento da axila, e ele poderia ser de um prognóstico muito bom, e então com pouca mutilação para a mulher, né? Um câncer de 1 a 2 centímetros, né? Ele já é um câncer que exige um cuidado maior, normalmente nessa fase ele já tem acometimento axilar e tal. Mas voltando a falar do apoio familiar tal, e da próprio susto que a mulher leva quando ela tem um diagnóstico, é lógico que ela precisa de ter um apoio de amigos, de familiares, né? Então é um momento muito É importante a família estar junto. Estar junto sempre. Contando ainda que o fator psicológico tal dela influencia muito na resposta à quimioterapia, à radioterapia. Então não dá para se abalar no primeiro momento, sem nenhuma. saber se realmente é maligno, se não é. Não. Tem que esperar o resultado da biópsia mesmo. E mesmo sendo maligno, tem que tentar fazer tudo, né, dentro dos protocolos para tentar, né, melhorar a qualidade de vida e fazer tudo para chegar muito próximo da cura, quando é possível. Né? Eu acho que isso é a primeira pergunta que deve acontecer no consultório, né? Detectou, tem câncer, qual a minha chance de curar? Então, essa chance de cura vai depender muito do momento que foi diagnosticado, né? Do tamanho do nódulo, do envolvimento de tecidos periféricos a ele e da presença de células nos linfonodos, que são esses gânglios que a gente tem nas axilas, nessa fossa supraclavicular, acima da clavícula. Então, são nódulos, meios de disseminação, né, do tumor. Quando o tumor é restrito e pequeno, a chance de cura é muito grande, chega em torno de 80%, 90% em 5 anos. Né? Quando o tumor já tem acima de 1 centímetro, já cai bastante essa taxa, dependendo de ter axila comprometida ou não. E também quando tem, dependendo do tipo do tumor. Tem tumor que é muito mais agressivo, tem tumor que é menos agressivo. Né? Também vai ser detectado. Vai depender, são vários fatores que interferem na agressividade ou não do tumor, na resposta terapêutica ou não. Feito a cirurgia, realizado tudo, tirou um quarto da mama, tirou a mama toda, quanto tempo depois a mulher tem que ficar acompanhada pelo médico? Então, hoje se consegue fazer cirurgias acompanhando o oncologista, né, que trata a mama, ou o mastologista, e o cirurgião plástico, pode até ser feito uma reconstrução mamária já no momento, né, dependendo da gravidade do caso, uma reconstrução mamária já no momento da cirurgia, né? Uma outra curiosidade bem interessante, doutora, que eu acho bom a gente lembrar e esclarecer também, é até alertar, que é uma coisa que não é comum. Câncer de mama em homens, não é exclusivamente só de mulheres, é mais raro, mas tem. Existe. Então existe uma estatística para isso, e o câncer de mama em homens, ele tem já talvez até dentro daquilo que nós falamos do fator de predisposição genética, né? E ele pode desenvolver. É raro, mas quando acontece ele é bem agressivo. Então homens que têm, ou começa a ter aumento, né, o homem já numa idade um pouco mais avançada. Isso acontece muito de aumentar os mamilos, mas aumenta dos dois lados no adolescente. Isso é comum pela
a fluxo hormonal e tudo, né, de ter esse aumento. Então a gente não quer causar pavor também. Na né? mamãe Isso é aí importante. que tá o seu adolescente. O adolescente geralmente é por alteração hormonal mesmo que ele sofre. Esquecimento. Mas o homem, depois dos 20, 25, 30 anos, que começa a ter aumento de um dos mamilos, um caroço endurecido, pouco móvel, né, ele deve imediatamente procurar, né, um mastologista ou procurar um andrologista para ele poder fazer, né, uma avaliação, porque ele também, nós também homens somos também com uma incidência muito pequena, mas são cânceres muito agressivos. Então, ficar alerta porque, né, é uma incidência muito baixa, mas ela é agressiva. Também. Vamos por último aí, doutor, última coisa. Dicas de como fazer o autoexame. Então, isso é bem importante porque através do autoexame se consegue detectar lesões que às vezes não são câncer, mas que vão abrir suspeita para outras doenças, né, da mama. Então, a mulher deveria fazer o autoexame basicamente todo final de menstruação. Terminou a menstruação? Fazer, naquela primeira semana. Vai na frente do espelho, exato, aquela vela. Então, primeiro ela vai na frente do espelho, ela olha a mama, né, com os braços pode estar do lado do corpo, um pouquinho fletido, ela vai olhar a mama para comparar a mama direita com a mama esquerda com a mama direita, ver se tem uma mais alta que a outra, uma mais retrações da pele, né, retrações do mamilo, como nós já falamos, que são sinais que pode acontecer, né. Depois ela pode levantar as mãos atrás do pescoço, né, para ela poder também ver a simetria da mama, sempre comparando uma com a outra, e depois ela deitada, ela fica melhor, porque a mama fica mais esparramada sobre as costelas, ela vai com a mão direita palpar a mão esquerda. Então não é muito difícil, fazer movimentos circulares, né, sempre tentando pegar todos os segmentos da mama em direção ao mamilo, começa na inserção da mama aqui e vai descendo em direção ao mamilo. Todos os segmentos, né, e com a mão, a mama que está sendo examinada com a mão atrás da cabeça, né. Daí apalpa a axila também é importante e apalpa em cima da clavícula essa fossa que tem, a fossa supraclavicular. Exato. Se tiver nódulos também tem que prestar atenção, né, logo acima da clavícula, porque são por onde a doença se irradia, né. Então, lembra lá, axila e aqui também. Isso. Acima da clavícula. Depois inverte a mão debaixo da cabeça, né? E fazendo na outra mama do mesmo jeito. Sempre que tiver dúvida, compara aquele mesmo segmento da mama direita com a mama esquerda e vice-versa, né? Normalmente são parecidos. São parecidos, porque a mama às vezes ela é toda granulosa, a mama não é um tecido liso. E é importante que se compare para poder ver, para não entrar em pavor também, né? Também. E outra fase importante do autoexame é uma discreta expressão dos mamilos, para poder ver se tem secreção, porque a secreção hemorrágica, escura, marrom, ou muito branca, né, ela tem chance, então dá uma apertadinha. Tem que ser investigada. A secreção leitosa amarelada, ela já não tem um poder de tumoração, é mais por alterações hormonais, né. Outro fator importante é que nem todas as alterações palpáveis, nódulos, existem cisto de mama, existem fibroadenomas, existem mamas mais expressadas, então não entrar em desespero. Eu conversei então com o Dr. Antônio Conte, quero agradecer muito a sua participação aqui, esclarecedora essa nossa conversa. Muitas mulheres podem pensar, mas eu já sei, mas sempre tem alguma dúvida, às vezes a gente não faz o exame corretamente, né, doutor? Muito obrigada. Muito obrigado, eu que agradeço. Então, se você perdeu algum pedaço da nossa entrevista, entra no site visualnatv.com.br. Você já sabe, se ficou alguma dúvida também, escreve para mim. Muito importante a gente falar aí do câncer de mama, né? Apesar de o pessoal achar meio comum, ficar aquela história, não vai acontecer comigo, mas pode acontecer e fica então alerta. Eu vou para um breve intervalinho e volto já já, não sai daí.